problema brasileiro de Nelson. A maior preocupação particular de Nelson era o Brasil. Ele dependia do grande potencial econômico daquele país para impulsionar a sorte de sua débil Corporação Internacional de Economia Básica, IBEC. Na Venezuela, as empresas americanas de petróleo, incluindo a sua Creole Petroleum, e a ditadura de Pérez Jiménez tinha retirado sua participação financeira dos esquemas da IBEC em 1952, assim como 7 governos estaduais venezuelanos se afastaram de programas patrocinados pelo braço filantrópico da IBEC, a Associação Americana Internacional para Desenvolvimento Social e Econômico, AIA. Em 4 anos, 3 outros governos estaduais desertariam da AIA, junto com as empresas de petróleo. A ditadura deteriorara de tal forma as condições políticas que era impossível prosseguir em qualquer programa de crédito supervisionado. Em 1952, já desesperado, Nelson engolira o orgulho e pedira ao pai. Ele pediu $1 milhão para salvar a IBEC. O presidente tinha confiança suficiente em Nelson para dar-lhe a tarefa de reorganizar o governo americano, mas Júnior não emprestaria um centavo, a menos que ele concordasse em acabar com o negócio. Nelson foi buscar dinheiro em outro lugar. Ele o encontrou com o irmão David, do Chase National Bank. David era o maior proponente de um aumento dos investimentos do banco na América do Sul. Lawrence também estava na diretoria do Chase. Nelson liquidou suas empresas em maiores dificuldades na Venezuela e no Brasil e se concentrou em fazer lucros latino-americanos normais, qualquer coisa entre 30% e 100%. Mas Nelson ainda tinha um problema antigo no Brasil: Getúlio Vargas. 5 anos depois do golpe de 1945, que o removera do poder, Vargas era mais uma vez presidente do Brasil. Ele fizera uma campanha emocional em 1950 com o tema "O petróleo é nosso" e tinha responsabilizado Adolf Berle e as empresas petrolíferas americanas pela sua derrubada. Agora o nacionalista de 68 anos voltara à sua velha missão de manter brasileiros os recursos energéticos do Brasil. Em 1952, Vargas conseguiu fazer a Câmara de Deputados, por voto quase unânime, criar a Companhia Brasileira de Petróleo, conhecida popularmente como Petrobras. No ano seguinte, Vargas, confrontado por um Senado zangado e dominado por empresas de exportação, tentou preservar para a Petrobras todos os direitos de exploração, utilização e novo refino. As empresas americanas lideradas pela Standard Oil reagiram. O Brasil era um dos maiores mercados de petróleo do hemisfério, controlado por Standard, Shell, Gulf, Texaco e Atlantic. Se Vargas expandisse a pequena capacidade de refino do Brasil através da Petrobras, as empresas seriam excluídas de todo o crescimento neste mercado crucial. Mais de 100 mil veículos foram importados pelo Brasil em 1951. Vargas pretendia introduzir locomotivas diesel para modernizar as ferrovias. A expansão industrial básica também dependia do petróleo. As importações de combustíveis, da mesma maneira, tinham aumentado 20% ao ano desde 1949, custando, em 1951, 200 milhões que, por insistência das empresas petrolíferas, tinham que ser todos pagos em dólar. Esta drenagem de dólares pelas empresas de petróleo sangrava as reservas brasileiras de moeda estrangeira, 70% das quais vinham da venda de um único produto, o café, que tinha como maior comprador os Estados Unidos. Provavelmente nenhum dos principais funcionários de Eisenhower compreendeu melhor o papel que os importadores americanos de café desempenhavam na economia brasileira do que Nelson Rockefeller. O ex-chefe do CIA no Brasil, agora um dos maiores assessores de Nelson na IBEC, tinha sido presidente da American Coffee Company e diretor da AIP, um dos maiores compradores do café brasileiro.
Então, quando o governo Vargas elevou o preço do café brasileiro depois que tempestades prejudicaram a safra em 1952, 1953, a Sala 5.600 se apressou em tirar vantagem dos gritos da AIP e de outros importadores americanos que temiam que a política de Vargas os tirasse do mercado doméstico. Durante a Guerra da Coreia, Nelson montara uma fábrica de café solúvel em El Salvador para explorar o interesse que tinha sido estimulado entre os soldados. Agora, como alternativa mais frugal para encher as cafeteiras e como um processo manufatureiro que permitia a mistura de grãos mais baratos de outras terras, o café instantâneo criou raízes no mercado. E enquanto os lucros da subsidiária de café instantâneo da IBEC subiam durante a crise do café brasileiro, as contribuições de Nelson através do AIA para pequenos produtores e fazendeiros de café brasileiros diminuíram em grande parte. Este corte também era resultado de novas políticas conservadoras de Nelson, que ditavam um aperto dos cintos no setor de suas operações que não dava lucro. A restrição de crédito do Brasil era outro problema. O impacto do café sobre o faturamento brasileiro também ameaçava as operações lucrativas de Nelson. Sua empresa de sementes híbridas estava prometendo alcançar vendas de mais de 3.000 toneladas em 1955, um enorme aumento sobre as 35 toneladas vendidas em 1947, o primeiro ano de funcionamento. Da mesma maneira, a Corporação Interamericana de Finanças e Investimentos, IFE, de Nelson, uma joint venture da IBEC com o Chase National e 14 grandes bancos comerciais no Brasil, foi prejudicada pela capacidade limitada de tomada de empréstimos. Os bancos brasileiros, sentindo que a IFE estava competindo por escassos capitais de investimentos, limitaram sua disposição de subscrever empréstimos da IFE. Nelson ficou nervoso com o esmagamento do crédito depois que o embaixador do Brasil, Walter Moreira Salles, o visitou em Washington em fevereiro de 1953. Um empréstimo para o Brasil tinha sido arranjado, mas o governo de Eisenhower pensava em cancelá-lo. Nelson pegou um avião para Nova York, conferenciou com a família e assessores e depois ligou para Adolph Burley. Ele esperava que Burley pudesse influenciar o Comitê Jackson, o órgão especial sobre operações de informação presidido pelo ex-vice-diretor da CIA, William Jackson. Burley concordou em tentar. Burley apresentou ao comitê a cada vez mais grave crise financeira do Brasil. Descreveu as desastrosas previsões para a colheita do café e a pressão que estas previsões colocavam sobre a capacidade brasileira de financiar suas importações, pagar dívidas e fazer a expansão industrial. Em 2 meses, o conselheiro em guerra psicológica C.D. Jackson, outro membro do comitê, apresentou um plano que mandaria Milton Eisenhower, irmão do presidente, ao Brasil para conversar com os brasileiros responsáveis sobre a difícil situação econômica do país e o modo como o presidente Vargas estava cuidando dela. Nelson Rockefeller observou-se teria extrema dificuldade em conduzir estas conversas exploratórias, mas poderia ser muito valioso, assim que a situação se cristalizasse em atividades de ligação com as grandes empresas petrolíferas. A viagem de Milton ao Brasil foi um grande sucesso, pelo menos no que dizia respeito às empresas petrolíferas, embora um êxito retardado. Ele chegou no final de julho, em meio a uma gritaria dos Estados Unidos sobre o aumento de preços do café brasileiro. Circulavam boatos de que altos funcionários brasileiros estavam especulando no mercado futuro de café. Desta maneira, o governo brasileiro ficou na defensiva quando Eisenhower discutiu relações comerciais.
Milton acabou enfurecendo os brasileiros ao se recusar a honrar empréstimos para projetos de alta prioridade. Ele até negou que os Estados Unidos tivessem assumido qualquer compromisso. Na verdade, decisões finais tinham sido tomadas anos antes pela Comissão Conjunta de Desenvolvimento Brasil-Estados Unidos sobre um programa de US$ 1 bilhão que requeriria 300 mil em empréstimos americanos e um politicamente arriscado aumento de impostos levado a cabo por Vargas para financiar a porção cruzeiro do programa. Mas isso foi antes de Vargas fazer campanha pelo monopólio da Petrobras. Um mês depois de Milton deixar o Brasil, Vargas ainda estava em estado de choque pelo congelamento dos empréstimos americanos. Desesperado por capital, ele agora estava mais comprometido do que nunca em recuperar a receita que o Brasil gastava em petróleo importado. Para reforçar sua base entre os nacionalistas, nomeou Juracy Magalhães como primeiro presidente da Petrobras. Foi seu primeiro erro sério. Juracy fora informante do FBI durante o último governo Vargas e confidenciou a Adolph Byrd que conspirara contra ele em 1945. Agora, quase uma década depois, acabando de completar um período como adido militar brasileiro em Washington, ele recebia um dos cargos mais delicados do governo: o Frankenstein fardado de Vargas. Naquela altura, o Frankenstein da Segunda Guerra Mundial de Vargas levantou-se novamente. Veteranos da Força Expedicionária Brasileira, que haviam lutado sob comando americano na Itália, tinham muitos seguidores no Exército, Marinha e Aeronáutica, graças à ajuda militar americana. Estes oficiais adquiriram prestígio adicional quando o Pentágono os ajudou a estabelecer uma réplica da Escola Nacional de Guerra dos Estados Unidos, a Escola Superior de Guerra. Em 1949, os militares brasileiros estabeleceram um protocolo militar secreto com o Pentágono, até a revisão por Washington de um pacto militar formal proposto pelos brasileiros. Vargas conseguiu adiar a implementação deste pacto até 1953 e evitar que os militares mandassem uma divisão de infantaria para a Coreia, como Truman pedira. Mais importante, um clamor público sustou um levantamento americano autorizado pelo tratado, mesmo depois de sua assinatura. Este levantamento tinha o objetivo de preparar mapas topográficos e cartas aéreas do Brasil e previa que os negativos originais e as observações de campo produzidos pelos órgãos técnicos dos Estados Unidos serão mantidos em seus próprios arquivos. Os generais brasileiros se agitaram por causa do atraso. A Standard Oil, enquanto isso, irritou-se com as incursões da Petrobras para suprir o mercado interno brasileiro com petróleo estatizado. Em Manaus, a ex-capital da borracha do Amazonas, a Petrobras planejava até uma nova refinaria de petróleo. Embora pequena, a refinaria iria, dentro de um ano, carregar a semente do potencial da Petrobras para a bacia amazônica, pegando petróleo cru do campo peruano de Ganso Azul. Aqui também estava focada a esperança de Vargas de que houvesse um grande poço de petróleo dentro da Amazônia. Geólogos da Petrobras receberam ordens de estudar a área cuidadosamente e realmente, em abril de 1954, informaram ter encontrado indicações de petróleo perto de Manaus, em Nova Olinda. Eles iriam alcançar petróleo ali dentro de um ano. Isto era uma má notícia para a Standard Oil, que controlava o refino e usava o Brasil como consumidor do cru venezuelano exportado para sua subsidiária, a Creole Petroleum, o velho reduto de Nelson Rockefeller. Tampouco agradou aos generais e almirantes que usavam o cru da Standard Oil. Eles dependiam da generosidade de Washington para impulsionar sua ascensão ao poder e argumentaram que a fundação da Petrobras condenava o petróleo brasileiro a ficar no subsolo.
Na verdade, a Petrobras iria aumentar a produção mais de 10 vezes até 1960. Em junho de 1954, o general Juarez Távora atacou a Petrobras num discurso na Escola Superior de Guerra, pedindo novamente a participação do capital estrangeiro. Infelizmente para Vargas, o ataque de Távora coincidiu com uma grita na comunidade empresarial brasileira sobre as pressões de Vargas em cima do governo de Mato Grosso pela anulação de títulos privados sobre 8,4 milhões de hectares de terras indígenas vendidos ilegalmente a empresas imobiliárias e especuladores. Estas terras, Vargas insistia, tinham sido separadas para os índios. As técnicas de desmatamento e queimadas usadas pelos colonos já haviam sido fonte de miséria para os índios em esquemas similares de colonização a leste de Belém, transformando as florestas da região em semidesertos descritos por um cientista brasileiro como paisagens fantasmas. Ao contrário das culturas alternadas dos índios, o sistema de uso intensivo da terra pelos colonos destruía a cobertura florestal e, com ela, a fonte da maior parte dos nutrientes e da camada protetora usada pelo solo pobre da bacia amazônica. Igualmente restritivo foi o Código Mineral de 1954 de Vargas, que separava direitos do solo de direitos do subsolo, estes últimos sujeitos a uma licença federal. O código deixava as empresas brasileiras à exploração de qualquer riqueza do subsolo, fosse petróleo ou minerais sólidos. Em junho, o general Távora, de olho na sua futura candidatura presidencial, pediu a anulação da política de Vargas. Carlos Lacerda, líder da União Democrática Nacional, UDN, que se aliara a Adolf Berle para derrubar Vargas em 1945, foi mais adiante, liderando uma campanha de impeachment contra Vargas. Lacerda acusou falsamente o presidente de malversação de fundos e de colaborar secretamente com Juan Domingo Perón, da Argentina, para montar um tipo de governo sindicalista à moda peronista. Ao mesmo tempo, com empréstimos americanos suspensos até que Vargas se rendesse na questão do petróleo e a renda das exportações de café diminuindo, a situação financeira se deteriorou. Os preços subiram. A oposição botou a culpa na incompetência e corrupção do governo Vargas. O esforço de impeachment falhou, mas Lacerda conseguiu forçar o ministro do Trabalho de Vargas, João Goulart, a renunciar. Na noite de 5 de agosto de 1954, tiros foram disparados em frente ao prédio de Lacerda, em Copacabana, quando ele chegava em casa. Lacerda foi ferido no pé. O filho de Vargas, um deputado federal, foi responsabilizado junto com o chefe da guarda presidencial. Mais acusações de corrupção surgiram e o vice-presidente Café Filho, um adversário da Petrobras, sugeriu a Vargas que ambos deviam renunciar. "Daqui só saio morto", respondeu Vargas. O ministro da Aeronáutica no Rio e metade dos generais do Exército exigiram então sua renúncia. Unidades aéreas e navais entraram em alerta e a polícia do Exército cercou o palácio. O ministro da Guerra advertiu Vargas sobre a possibilidade de muito sangue, o derramamento de muito sangue. Depois de uma reunião de 2 horas com o Ministério em 24 de agosto, Vargas concordou em pedir uma licença ao Congresso para amenizar as pressões. Mas na manhã seguinte, o ministro da Guerra disse aos generais que a partida de Vargas era iminente e seria permanente. Vargas tinha sido traído. "Isso significa que estou deposto?" indagou Vargas ao irmão Benjamin, ao saber das notícias. A família de Vargas se armara, pronta para enfrentar a morte. "Não sei", disse Benjamin, "mas este é o fim." Pouco antes de 8 horas da manhã, Vargas saiu do quarto, ainda de pijamas. Foi até o gabinete presidencial e voltou, fechando a porta do quarto ao entrar. 15 minutos depois, ouviu-se um tiro. Ele escolhera a conhecida opção dos gaúchos condenados de sua terra natal, o suicídio.
Na cabeceira da cama, a família encontrou sua última carta ao povo brasileiro. Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à sua porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e por vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis ao meu pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será a vossa bandeira de luta. O original em inglês altera algumas palavras da Carta de Getúlio Vargas. Fala em regime de garantia do trabalhador em vez de regime de garantia do trabalho. E meu sangue será a vossa bandeira de luta em vez de meu nome. Também omite o último e mais contundente parágrafo da Carta Testamento. Lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo, tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. O dano aos objetivos de propaganda de Washington contra a Petrobras foi irreparável. Enquanto o corpo de Vargas estava exposto em câmara ardente, sua carta era liberada para a imprensa mundial. Cuba declarou luto oficial em 3 dias, a Argentina também. A bandeira das Nações Unidas foi baixada a meio pau em Nova York. Milhares de brasileiros seguiram o caixão de Vargas até o aeroporto do Rio, de onde foi levado de avião para a casa do presidente no Rio Grande do Sul para sepultamento. Uma era acabara, não apenas para o Brasil, mas para o prestígio de Washington na América Latina. Vindo logo após a derrubada de Arbenz pela CIA na Guatemala, o suicídio de Vargas deu ao Washington oficial uma razão para a pausa e avaliação de como controlar os danos. Apesar de relatórios sombrios de fontes de informações de que o Partido Comunista crescera desde a volta de Vargas ao poder, não havia como pintar Vargas de simpatizante comunista, como fora feito com Arbenz. Com Vargas, o assunto era claro. A luta pela independência econômica e soberania nacional era o problema fundamental que Washington enfrentava na América Latina. Quando o povo brasileiro deu ao partido de Vargas uma vitória retumbante na eleição para o Congresso, naquele novembro, o governo procurou alguém para substituir C.D. Jackson, alguém com sua experiência em guerra psicológica, a quem se pudesse confiar o conhecimento de operações e trunfos secretos, e alguém que, ao contrário de Jackson, tivesse suficiente prestígio e força bruta na América Latina para restaurar o brilho do nome de Eisenhower. Não havia disputa pelo posto, só Nelson Rockefeller servia.